E aí, galerinha do 7º ano, vamos a mais uma videoaula. Chegamos hoje nas angiospermas, nas famosas angiospermas, que são as plantas mais completas. Elas possuem frutos, flores e sementes. E aí a gente vai ver que ela é diferente das outras que a gente viu até agora. Enquanto as gimnospermas tinham semente, mas não tinham fruto nem as flores. E a gente vai ver que essa vantagem para as angiospermas, porque são estruturas que auxiliam na reprodução e faz com que elas dominem e se adaptem muito bem aos mais variados ambientes. Características gerais. Angiospermas são plantas que produzem sementes, que se encontram dentro de frutos, que por sua vez se originam de flores. As flores são o órgão sexual da planta. São as espécies vegetais mais numerosas que existem. São essenciais para a sobrevivência do homem e dos animais, na alimentação, na indústria farmacêutica e na produção de materiais. As flores, estruturas reprodutoras das angiospermas, produzidas nos ramos floríferos. Todas as partes das flores são folhas modificadas. E falando um pouco sobre a estrutura das flores, uma flor completa ela tem as seguintes estruturas. Estame, que é a estrutura masculina da flor, onde a gente vai encontrar o filete e a antera. Carpelo, estrutura feminina da flor, formada pelo estigma, estilete e ovário. Pétalas, folhas modificadas e coloridas, com a função de atrair polinizadores. O conjunto de pétalas é chamado de corola. Sépalas, localizadas abaixo das pétalas, geralmente de coloração verde. O conjunto de sépalas é chamado de cálice. Toda essa estrutura é sustentada pelo pendúculo, haste responsável por ligar a flor à planta. O pendúculo apresenta uma porção dilatada ligada à flor, denominada de receptáculo floral, onde estão inseridos os elementos florais. Então, vamos lá? Olha que linda! Então, essas pétalas geralmente são coloridas, cuja função é atrair polinizadores. A corola é o conjunto dessas pétalas. Aqui você tem um receptáculo, que é toda formado, esse receptáculo que liga o resto da planta às flores. Você tem as sépalas, toda essa estrutura, tanto o receptáculo quanto as sépalas, ela auxilia na proteção da flor, do órgão reprodutor, né? E o conjunto de sépala a gente chama de cálice. E o androceu, que é o órgão sexual masculino, formado pelo filete e pela antera. Antera a gente vai encontrar os estames, são produzidos estames que vão produzir o grão de pólen, que é a célula reprodutora masculina, aquele que voa, igual nas gimnospermas. E o filete é o que liga, né, a antera à planta. Gineceu, você tem, gineceu é o órgão sexual feminino, composto por estigma, estilete, ovário, óvulo e a placenta. Então, o estigma é essa parte aqui onde o grão de pólen cai, né? O estilete é o caminho que vai ligar o estigma até o ovário. Você está vendo aqui, o estigma está aqui, o ovário. Então, o estilete vai ligar o estigma ao ovário. Então, tem aí o tubo polínico também produzido, igual nas gimnospermas, aquele tubo que eu falei incrível. Aí você tem aqui o ovário, onde é produzido o óvulo, que é a célula reprodutora feminina, onde o grão de pólen chega e ocorre a fecundação. Ok? Reprodução sexuada. Então, como que é originado a semente, né? A semente é o óvulo mais o embrião, né? Que foi formado pela fecundação. Então, esse óvulo fecundado, ele vai dar origem à semente que vai proteger o embrião. Então, vai ser um outro óvulo que vai sofrer divisão. Essas células sofrem divisão meiótica,
E aí acaba que essa outra célula fica responsável pela essa produção da semente, que ajuda a proteger o embrião. E o ovário, ele vai dar origem ao fruto. Então, na verdade, a parte carnosa do fruto, né, que a gente chama de fruta, é o ovário da flor, tá? Então, você tem aqui uma reprodução, um ciclozinho, né? O grão de pólen sendo produzido. Então, você tem aqui essa estrutura que é a estrutura masculina, formada pelo filete, pela antera, onde você encontra os estames que irão produzir o grão de pólen. Através dos ventos, igual nas gimnospermas, só que aqui você tem uma ajuda melhor porque você tem os polinizadores, que são atraídos pelas cores das flores e pelo néctar, que é aquele líquido adocicado. Então, acaba que os insetos acabam carregando o grão de pólen nas suas patinhas peludas e quando cai em outra flor, acaba ocorrendo a fecundação. Então, aqui você tem uma reprodução melhor que nas gimnospermas. Então, o grão de pólen, ele vai cair. Então, você tem o estigma aqui, o estilete, o ovário, o óvulo, carpelo, né, que é o sistema reprodutor feminino. Então, o grão de pólen cai aqui, ó, o tubo polínico que eu falei para vocês, ó. Então, o gameta masculino desce, ocorre a fecundação na oosfera, e aí vai se formar um zigoto, né? E a semente está aqui, que é formado por essa célula que se dividiu, que vai formar a semente. O embrião está aqui dentro, né? Adormecido. E você tem o ovário aí se transformando no fruto, tá? E aí você tem o embrião dentro da semente se nutrindo ali até que caia, né, num solo fértil. E aí tem uma coisa interessante para a gente falar nessa videoaula de hoje também, que é sobre a inflorescência. Que muitas das vezes você olha uma flor e você acha que é uma flor só, mas na verdade são milhares de florezinhas unidas e dispostas de diferentes formatos. Por isso existem diversos tipos de inflorescência. Mas é como essas florezinhas se dispõem na sua posição mesmo. Como elas se encontram agrupadas em uma única planta, que você acha que é uma flor só, mas não é. Então, você tem aqui a flor, pendúculo, que prende a inflorescência ao ramo, pedicelo, prende a flor à inflorescência, e raquis é o eixo da inflorescência. Então, tipos de inflorescência. Então, você tem aqui, numa planta, essa estrutura que você acha que é uma flor só, mas na verdade todos esses pontinhos roxos são flores, são flores. Então, não é uma única flor, né? Uma flor só. É um ramo com diversas flores, que a gente chama de inflorescência. Então, você tem esse formato da espiga, cima, amento, corimbo, umbela composta, racimo, panícula e capítulo. Esse capítulo aqui lembra o que, gente? Como um girassol amarelo. O girassol é uma inflorescência, né? Você olha para uma flor do girassol, você acha que é uma flor só, mas na verdade são diversas florezinhas. E aí a disposição a gente chama ele de capítulo. A gente vai ver aqui. Ó. Esse primeiro é espiga. Você olha e você pensa que é uma florzinha só, mas são várias florezinhas, tá vendo? O nome disso é inflorescência. É uma umbela também, que é esse tipo aqui, cadê umbela? Aqui, esse tipo aqui. E o girassol, né? Que é o capítulo. Então, você olha e você pensa que é uma flor só, mas na verdade esse miolinho aqui são diversas florezinhas dispostas. Recebe o nome de capítulo. Isso é uma inflorescência. Outra coisa interessante nas angiospermas é a polinização, que a gente chegou a falar. A maioria das espécies produz flores hermafroditas, ou seja, numa única flor você encontra tanto o gineceu quanto o androceu, mas pode ocorrer também flores de sexos separados, mas é mais raro. A maioria são hermafroditas mesmo. Então, numa única flor, como a gente viu mais acima, a gente encontra os dois sistemas reprodutores. Pode ocorrer através do vento, a polinização, ou com a ajuda de animais. Esse fruto aqui, gente, é um fruto seco. É uma adaptação, tá? Porque é um fruto que não tem... os animais não tem graça para os animais. Então, o que esse fruto teve que se adaptar, né? Para que fossem bem levinhos e fossem carregados pelo vento. E assim o vento
fosse um fator que iria favorecer a reprodução da planta. Ou os animais, aqui a gente tem um inseto aqui que vai fazer a polinização também. E a gente também tem a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, a gente já sabe que não envolve gametas. Então, as angiospermas podem se reproduzir algumas espécies assexuadamente, também chamada de reprodução vegetativa. Então, aqui você tem um caule subterrâneo, tá vendo? E aí, desenvolve em certos pontos das raízes que originam novos pés de planta. Então, você tem aqui o caule crescendo, e aí diversos pontos aqui você tem um estolho, que é essa raiz que vai desenvolvendo, e aí vai crescendo uma nova planta, tá? Você também tem o enxerto, que é o transplantar, né, parte do vegetal. Combina características vantajosas, aí você no laboratório você pode até fazer isso para combinar características. Então, a enxertia, esse processo, né? Que também é uma reprodução assexuada. E o brotamento, que é, por exemplo, a batata que eu botei, que você deixar uma batata muito tempo na geladeira, ela começa a desenvolver esses brotos. E esses brotos são novas plantas, né? Originando novas plantas. Então, também é uma reprodução assexuada. Então, pode ser através de certas estruturas vegetativas. As raízes podem dar origem a outras plantas, o caule ou até as folhas. Como no exemplo aqui, o caule do morangueiro, exemplo, a raiz da batata, a folha aqui, ó, também brotando. Então, também é uma reprodução assexuada. Então, aguardem a próxima videoaula que a gente vai falar dos frutos e das sementes, tá bom? Um beijo!